Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa EBD em Debate aqui no nosso canal. Eu sou Carlos Alves, presbítero da igreja, e para nós é uma satisfação tê-los vocês aqui com a gente, é uma satisfação muito grande em estar acompanhando todo esse nosso trabalho. Estamos na aula ou na pré-aula de número 3 da lição da classe dos adultos da nossa CPAD, e é um enorme prazer tê-los aqui conosco. Vem com a gente, porque tem coisa boa para a gente comentar na lição de hoje. Queridos, nós já estamos trilhando toda uma jornada, já iniciamos tratando sobre a origem da igreja, e agora também passamos pelas imagens bíblicas da igreja, falando sobre simbologias, alegorias, e vamos tratar hoje, nessa pré-aula, sobre a natureza da igreja, onde nós iremos abordar acerca da igreja visível, da igreja invisível e outras características que compõem, assim, a natureza da igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. Como de costume, nós não iremos ler esses versos, mas pausa o vídeo, acompanha na tua Bíblia, na tua lição, ou em qualquer aparelho aonde você estiver assistindo essa pré-aula. Faça a leitura com muita paciência, porque é uma leitura extremamente importante, que vai dar base e sustentáculo, fundamento para o nosso comentário da lição de hoje. Bem, o textuário da lição está em 1 Coríntios 12 e o verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. A verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A natureza bíblica, né? Alguns pontos importantes que nós podemos e queremos abordar, uns objetivos, é destacar a natureza bíblica da igreja, que foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e é conduzida pelo Espírito Santo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja, e elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. E a palavra-chave que vai circundar todo o nosso comentário de hoje é a palavra natureza. E, introduzindo assim a nossa lição, nós vamos tratar sobre algumas características que mostram o que é uma verdadeira igreja, ok? Então, nós vamos trabalhar agora e durante toda a nossa pré-aula de hoje sobre as características da verdadeira igreja. Primeiro, uma grande característica importante é que a igreja de Jesus ela é genuinamente cristã, ela é confessional. Então, a igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Então, a gente já percebe o seguinte: uma igreja que não tem um fundamento bíblico, que não se fundamenta nas escrituras sagradas, ela não pode ser considerada uma igreja genuinamente cristã e nem tampouco confessional. Então, desconfie de igrejas, de congregações, de denominações que não têm a Bíblia como a base central da sua doutrina e dos seus fundamentos. Porque existe hoje, e está virando meio que moda, muitas igrejas que colocam escrituras, literaturas, visões, pensamentos de homem, tá, acima das escrituras sagradas. Então, para a gente entender o que é uma verdadeira igreja, nós precisamos entender que ela é confessional, ou seja, ela está fundamentada na palavra de Deus. Uma segunda característica é que ela tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe de maneira visível e de maneira invisível. E também ela é una, ou seja, ela não é dividida
pois sem unidade não há igreja. E aí, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre os desigrejados, né? Essa febre. Bem, queridos, aqui está um infográfico que a gente pegou aqui da EBD Views, um infográfico extremamente importante, que vai mostrar duas igrejas. Então, se a gente falar que existe uma igreja verdadeira, obviamente, e evidentemente, nós estamos falando que existe uma igreja que não é verdadeira, ou seja, uma falsa igreja. Então, existem algumas características muito proeminentes que a gente consegue identificar a verdadeira igreja da igreja falsa. Então, fora aquilo que já preceitua na lição que nós iremos discutir, ou que já iniciamos a discussão, existem outras características, outras visões, outras identificações que a gente consegue observar e diferenciar a igreja verdadeira da igreja mundana ou da igreja falsa. E aí nós temos as características. A igreja verdadeira é uma igreja que ela é fiel, enquanto que a mundana, ou a falsa, ela é infiel. A verdadeira é noiva, enquanto a falsa é adúltera. A verdadeira ela é pura e santa, enquanto a falsa ela é impura e ela é imunda. A verdadeira ela apenas está no mundo. Já a falsa ela é mundana. Na verdadeira, Cristo é o cabeça, enquanto na falsa, o diabo é a cabeça. Na verdadeira, a igreja verdadeira ela é prudente e ela é considerada com trigo. Já a falsa, ela é louca, ela é considerada louca, ela é vista como nécia e considerada também como joio. A verdadeira será arrebatada, enquanto a falsa não será arrebatada. A igreja verdadeira, ela produz riqueza espiritual. Ela é uma riqueza espiritual, enquanto a falsa ela é uma pobreza. Ela tem pobreza espiritual. Ela produz pobreza espiritual. Já a verdadeira, quando se refere a um fogo, ela se refere-se ao fogo espiritual. Ela tem fogo espiritual, enquanto a falsa ela é morna, ou seja, uma frieza espiritual. E, por fim, a igreja verdadeira ela vai morar no céu, ou seja, ela tem uma morada celestial, enquanto a falsa ela tem uma morada infernal. Então, por essas características, você já consegue distinguir, né, as características da verdadeira com a falsa igreja. E uma pergunta que não quer calar para esse início de debate, né, para essa nossa conversa. De qual igreja você faz parte? De qual das duas igrejas você está fazendo parte? Bem, não precisa responder, mas que você passe a meditar. Você que está assistindo esse vídeo, não sei aonde você se encontra, mas aí, de repente, aonde você estiver assistindo, deixa aí nos comentários para a gente saber até onde nós estamos alcançando. Ok? Então, de qual das duas igrejas você está fazendo parte e eu também? Bem, da igreja que eu faço parte, eu tenho convicção. E você? Vamos lá, tópico 1. O tópico 1 vai falar sobre a natureza da igreja, sobre a dimensão confessional. E o primeiro subtópico vai falar sobre essa fundação, essa fundamentação na palavra, ou seja, a igreja foi fundamentada na palavra, ela precisa. Então, a genuína igreja ela é fundamentada na palavra, nas escrituras. Então, em primeiro lugar, Jesus ele é a palavra que se humanizou, ou seja, o Logos de Deus, ele é o verbo encarnado. Portanto, a igreja verdadeiramente bíblica é centrada nele. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, olha isso, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, ou seja, na palavra inspirada ou a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não existe igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Olha isso. E a gente vê esse texto em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15, Paulo diz assim: e que desde a tua meninice
sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a verdadeira igreja se fundamenta nas Escrituras, apenas sua fundamentação bíblica. Então, a heterodoxia, ou seja, o desvio doutrinário e a apostasia, vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Então, se a gente vai se afastando, se a gente vai esfriando, se a gente vai se distanciando, abandonando a palavra de Deus, então o desvio doutrinário vai entrar e vai entrar com força. É por isso que nós temos visto todo tipo de aberração nesses últimos dias. Então, é preciso a gente estar vigilante e voltarmos para a palavra. Ultimamente, as igrejas estão mais acostumadas a cantar, a cantar, a cantar. Ele tem toda a sua hora de culto, quase que mais de 1 hora e 40 minutos de louvores e mais louvores, e tem deixado 20 minutos ou 10 minutos para a palavra. Eu preciso de a gente voltar, a gente resgatar. E é interessante que algumas igrejas ainda dizem assim: agora nós vamos para a maior parte, a parte essencial, fundamental, a parte mais importante do culto, a ministração da palavra, e dá 10 minutos para o pregador pregar. Então, aonde que esse dirigente de culto está considerando, de fato, a palavra como prioridade? O louvor é importante, o louvor é mais do que necessário, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser exposta, ela precisa ser ministrada. E isso não voando com o tempo corrido, mas com o tempo necessário para que se aplique uma mensagem coerente, com começo, meio e fim. E assim a apostasia vai sendo extraída do meio do povo, porque a palavra está sendo pregada de sua forma genuína. Olha isso, de sua maneira genuína, pura. Então, quando a gente volta para a palavra, tudo aquilo que é apostasia, tudo aquilo que é desvio doutrinário vai saindo. E a gente não vai dando brecha para esse tipo de ensinamento. Ok? Então é preciso voltarmos à palavra. Menos louvor, mais mensagens. E me desculpe aí os líderes do grupo de louvor. E principalmente, eu vou testar mais esse comentário, e principalmente quando o louvor ele sai da esfera espiritual e passa para uma esfera egolátrica, egocêntrica. Quando o homem ele é o centro do louvor. E aí é que piora mais ainda a situação. Mas, enfim, seguimos. Um outro ponto é que, além de ser fundamentada pela palavra, na palavra, ela também é habitada pelo Espírito Santo. Então, a igreja é habitada pelo Espírito Santo e é dirigida e capacitada por ele. Então, o Espírito Santo é a força motriz da igreja, é quem movimenta a igreja, é quem age na igreja, é quem opera na igreja. Então, a obra do Espírito Santo começa no convencimento do pecador. O Espírito Santo atua no pecador. Então, o papel da igreja é pregar a palavra, ministrar a palavra tem que estar em evidência, e é o Espírito Santo de Deus quem convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado. Então, é o Espírito Santo que produz a obra da regeneração na vida do pecador, do ser humano. E, por fim, se a gente finalizando aqui o tópico 1, quem faz parte da igreja, ele anda no Espírito, não anda segundo a carne. Então, após ser regenerado, o cristão passa a andar ou a ser dirigido pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, vai tratar sobre isso, sobre essa importância do andar do Espírito, desde o seu verso 1 em diante. O verso 1, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verso 14 vai dizer que todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, você vê a importância do regenerado andar e ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, quem é andado, quem é guiado pelo Espírito Santo, ele recebe a filiação de filho de Deus. Olha que título importante. Nós passamos a ser filhos de Deus, ter esse carimbo, ter essa titularidade. Nós somos
filhos de Deus quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem título melhor do que esse, irmão? Tem posição melhor do que essa? Então, o fracasso da vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito Santo. Então, uma vez que eu não ando segundo o Espírito, obviamente, e evidentemente eu vou andar segundo a carne, e aí as obras da carne são infinitas, né? São finitas. Trazendo aqui esse esse fator aqui, né? Essa hipérbole. Trazendo essa hipérbole aí. Então, são muitas as obras da carne. Então, se eu não ando no Espírito, obviamente eu vou andar segundo a carne, e aí vou praticar as obras da carne. E aí o dia acaba acarretando no fracasso espiritual. Então, uma igreja que se preza, uma igreja genuína, ela é fundamentada na palavra, ela tem a habitação do Espírito Santo e ela anda segundo o Espírito. Ok? Então, a igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, ela é habitada pelo Espírito e ela é dirigida e capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Bem, o segundo tópico vai falar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, dentro do que conceitua a igreja local, ela é local e ela é visível, ou seja, a igreja local pode ser vista e pode ser sentida, e ela existe localmente. Né? Então, alguns textos das Escrituras mostram a igreja local se referindo à eclésia, ou à eclesia, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Então, a Bíblia, por exemplo, Apocalipse, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, você vê as igrejas locais em diferentes lugares. Então, a eclésia, ou seja, a comunidade de fé, a comunidade dos crentes, a comunidade das salvos, estão situados em diferentes lugares. Então, a Bíblia está repleta de exemplos disso. Nós vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais, como a gente já citou. E, por exemplo, a igreja que está em Corinto, 1 Coríntios 1:2, como 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1, aos estrangeiros dispersos num ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, são comunidades de fé, são comunidades dos crentes que estão nessas regiões, que também são consideradas igrejas. Então, a igreja local ela é vista, ela é sentida e ela existe localmente. E cada igreja existe o quê? As suas particularidades. Então, cada igreja tem as suas particularidades, né? Então, as igrejas locais têm as suas particularidades. E assim como existem as virtudes, também existem os problemas. Então, os problemas e as virtudes são encontradas em uma e não necessariamente encontrada na mesma forma, do mesmo jeito, em outras. Então, cada igreja tem os seus problemas, cada igreja tem as suas virtudes, e geralmente nunca é uma igual a outra. Estamos tratando com pessoas, estamos tratando com vida, então a igreja é um organismo vivo, né? A igreja é um organismo vivo, e cada igreja vai ter, sim, de fato, as suas particularidades, né? As suas particularidades, as suas liturgias, as suas formas de conduzir um trabalho, as suas formas de desenvolver um trabalho, de realizar, por exemplo, um trabalho de evangelização. Outras têm um trabalho muito forte na área social, outras desenvolvem melhor a parte do ensino, outras desenvolvem melhor a parte do louvor e da adoração. Então, cada igreja tem as suas particularidades. E não necessariamente as igrejas têm os mesmos problemas e as mesmas virtudes. Cada uma, as mesmas virtudes. Então, cada uma tem uma particularidade diferente. Ok? Embora todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação à outra. Então, cada igreja tem sua autonomia. Né? Então, desde a era apostólica, que embora os apóstolos estivessem sob supervisão daquelas igrejas, mas cada uma tinha autonomia. Então, tal que
Quando Paulo escreve para Coríntios, ele traz um tipo de ensinamento, de doutrina, de orientação. Quando ele escreve para a igreja que está em Éfeso, ele traz uma outra perspectiva, uma outra ideia, um outro tipo de ensino. Ele escreve para Galácia e assim sucessivamente. Então, cada igreja, elas agem e atuam de maneira autônoma, mesmo estando sob supervisão. Isso acontece até nos dias modernos, né? Então, as igrejas que estão debaixo de uma convenção, por exemplo, embora sejam as filiais, né, as igrejas de bairro, e estejam sob a liderança do mesmo pastor-presidente, mas cada igreja tem uma forma diferente de atuar, tem uma forma de trabalhar, uma forma de agir, uma forma de exercer a sua função. Então, cada igreja tem sua autonomia, mesmo estando debaixo, por exemplo, de uma convenção. Então, o que acontecia na era apostólica também acontece hoje. Então, cada igreja tem suas autonomias, são autônomas umas em relação às outras, ou seja, possuem dinâmicas próprias e um método que funciona em uma determinada igreja, né, em uma determinada igreja, pode ser inadequada para outra. Então, embora sejamos igrejas, por exemplo, a minha igreja, que é mais de 500 igrejas, acho que chega quase a 1.000 igrejas em todo Pernambuco e até fora do país. Então, embora nós tenhamos ou estamos debaixo da mesma autoridade da nossa comissão, da nossa presidência, mas cada igreja tem a sua autonomia e nem sempre o que dá certo numa igreja X ou localizada em uma cidade A vai dar certo na minha igreja. Então, são métodos, são pessoas diferentes, são dinâmicas diferentes. São dinâmicas diferentes. Então, e também existe, né, além da igreja local e a visível, também existe a igreja universal e a igreja invisível. E quando a gente fala da igreja universal aqui, não é a placa da igreja universal do Reino de Deus, tá? Não tem nada a ver. A igreja universal, ela é composta aí por todos os crentes de todas as eras, de todos os povos, de todas as línguas localizadas em todo lugar do mundo. Então, assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também na dimensão universal, né? Universal. Então, nós somos conscientes da existência da igreja local, pois ela é física e visível. Já a igreja universal, ela não está limitada ao espaço geográfico físico e ela é invisível. Então, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar igreja de denominação. Contudo, somente há uma igreja. Então, igreja universal e invisível, ela é composta por todos os crentes de todas as eras que foram regenerados em Cristo. Ok? Já a denominação, ela tem suas características. Ela é um CNPJ. Então, tem a denominação A, B, C e D, e assim vai. E aqui a gente vê um exemplo da igreja versus denominação. Ok? Da igreja versus denominação. Então, a igreja universal versus a denominação, que é a igreja local. Então, bora lá. A igreja universal é divina. Maravilha? Já a igreja local é humana. Então, a igreja universal foi constituída por Deus, foi fundada pelo Senhor Jesus, inaugurada no Pentecostes. Então, a igreja ela já estava nos planos de Deus, como um mistério oculto que passou a ser revelado. Então, a igreja já estava no plano do Senhor. Então, ela é divina, porque foi Deus quem constituiu, foi Deus quem criou a igreja. Já as denominações, elas são humanas, porque ela precisa de uma presidência, de um conselho deliberativo, de um conselho fiscal, de um CNPJ e de vários outros conselhos. Então, a igreja ela não abre apenas como uma pessoa, formalmente falando. Até que, informalmente, como existem muitas igrejas aí, né, de fundo de quintal, existe de maneira informal. Existe. Mas se ela for registrada, ela vai precisar de todo um corpo
deliberativo, fiscal, presidência, secretariado, justamente para estar associado a esta denominação. E aí é criado um nome fantasia e um nome de razão social, e é gerado um CNPJ para essa denominação. Então, por isso que é algo humano ter um CNPJ, até então está livre de imposto, e assim sucessivamente. Já a Igreja Universal ela não é temporária, ao contrário da igreja das denominações. Porque, por exemplo, tem igrejas que, na realidade, deveriam nascer, mas elas são criadas e elas estão fechadas. Principalmente quando essa igreja ela não dá o lucro necessário. Infelizmente, a gente vê isso. Tá? Aqui não é coisa de bicho de sete cabeças, não. A gente tem visto isso aos montes também. São igrejas que são criadas, elas não nascem, elas não são geradas, elas não nascem, mas elas são criadas, e quando não dá o suprimento necessário, ela é fechada, ela é dado baixo do seu CNPJ. E as ovelhas que estavam lá ficam à deriva ao Deus dará. Então, por isso que a Igreja Universal ela não é temporária, ela não tem tempo, ela não tem fim, ela é eterna. Enquanto que as denominações elas podem ser temporárias. Né? Tem igrejas, por exemplo, que tem mais de 100 anos, a minha igreja mesmo vai fazer quase 100. Tem outras denominações também já passaram dos 100 anos, né? Dos 100 anos. São centenárias aí. Então, tem igrejas sérias, né, da qual eu me orgulho de fazer parte. Eu me orgulho da minha presidência. E são pessoas sérias que estão conduzindo o povo de Deus ao caminho correto, ao caminho do céu, fundamentados na palavra de Deus. Então, elas podem ser temporárias. Eu não vou nem assim dizer que são temporárias, né? Vou até corrigir essa minha fala. Mas elas podem ser temporárias, ok? E ela é indestrutível. A universal ela é indestrutível, ou seja, ninguém destrói. Mateus 16, 18 é a promessa. Está lá. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Então, pode até prevalecer contra o templo, contra as denominações, mas contra a igreja de Jesus, jamais. Jamais. Ok? E ao contrário da denominação, elas podem desaparecer. No países, por exemplo, que estão sendo as igrejas perseguidas estão sendo destruídas. Né? Então, os templos estão sendo destruídos, os CNPJs estão sendo cancelados. Né? Por Estados Unidos, por exemplo, as igrejas estão desaparecendo, estão deixando de ser igreja para serem pontos de ação social, pontos de boteco, cinemas, áreas de lazer e tudo mais. Então, a gente vê aqui a igreja versus a denominação. Tá? Então, convém que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às sagradas escrituras. Então, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena, igualmente numa dimensão espiritual. E, por fim, a gente chega no último ponto dessa nossa lição, que é o tópico 3, que vai falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. Bom, a igreja é una. Então, dentro dessa ideia da natureza comunitária, que a igreja é una, ou seja, ela é única. Então, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Então, Jesus disse o quê? Que um reino dividido não subsistirá. Então, ela é una, ok? Ela é una, ela é unida, ela é única, ela está em unidade. Maravilha? Então, o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, isso a gente vê nos retratos atrás já na era apostólica, tá? A gente vê essa perseguição ferrenha que o diabo promovia contra a igreja e contra os primeiros cristãos. Então, o que ele não conseguiu por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão.
Olha quão grave isso é. Então, o diabo lutou, pintou, bordou durante toda a história da igreja, perseguiu a igreja e não conseguiu destruir a igreja. Mas, infelizmente, por meio da divisão, ele está conseguindo ruir as bases da igreja, porque tem colocado divisão no meio do povo de Deus. Então, nós devemos evitar o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade na igreja local. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bíblico, irmãos. É um fundamento bíblico e que a gente está nem aí para o que ensino que é preconizado nas escrituras. Porque a gente acha que a nossa igreja é a melhor, que as nossas doutrinas são as melhores, que os nossos cantores são os melhores, que os nossos trabalhos são os melhores, superiores a qualquer outro tipo de igreja. E a gente acaba criando esse partidarismo, essas preferências, esses exclusivos. Rapaz, eu posso até estar enganado pelo que eu ouvi, mas eu ouvi ou uma simulação de uma igreja insinuando como se o céu fosse dela só. Eu ouvi, tá, gente? Eu posso ter entendido errado, posso estar equivocado na minha interpretação, mas o que eu entendi era como se o céu fosse dela, apenas dessa igreja, dessa bendita igreja. Como se o céu fosse só a partir desta igreja. Exclusivismo, né? Tem igrejas, por exemplo, que não dão mais a paz a membros de outra igreja porque não consideram como irmãos, e sim como primos, distantes. Isso eu falo se eu quiser. Então você vê, infelizmente, essa divisão tem ganhado espaço e tem ruído a estrutura da igreja. Infelizmente. Então, o que ele não consegue por meio de perseguição, ele consegue colocar infiltrados que conseguem aí estar criando essas divisões no seio da igreja. Então, a unidade da igreja. Então, a igreja é una. Então, vamos falar de unidade na igreja. Então, contemplar o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses 2:2. Então, esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja como corpo de Cristo em sua forma coletiva, e como deve zelar pela unidade da igreja. E, por fim, o último subtópico vai falar sobre essa diversidade na unidade. Então, além de ser una, além de haver unidade na igreja, é preciso ter essa diversidade na unidade. Então, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância. E um só propósito. Então, dessa forma, o cristão também deve buscar esse tipo de unidade. Unidade na mesma essência, no mesmo propósito, na mesma substância. É ser unido. A igreja precisa estar em unidade, em união, em coinonia, braço forte, ajudando uns aos outros, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Nós também precisamos ser um, estarmos unidos uns com os outros. Então, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, somos diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas. Mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para preservar ou para perseverar no mesmo alvo. Bem, queridos? Então, sintetizando o tópico 3 e finalizando aqui mais esse conteúdo, a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. E, concluindo aqui a lição de hoje, a nossa pré-aula, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja, essa essência, a razão de ser da igreja. Nós vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo.
A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem a tempo, nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ou seja, ela existe para a eternidade. Então, queridos, chegamos ao final de mais uma pré-aula. Deus te abençoe. Muito obrigado por chegar até aqui, por estar conosco até aqui. Um forte abraço. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. E é muito bom a tua interação para conosco, para com as nossas pré-aulas. Deus abençoe. Eu sei que você já ouviu muitas pré-aulas boas, top, sabe? Importantes, com excelentes expositores e conteúdos. E eu espero que essa aula venha agregar um pouco mais. Certo? Deus te abençoe. Muito obrigado. E eu te espero na próxima aula, onde iremos falar sobre a igreja e o reino de Deus. Valeu. Fica na paz.